Fala meu povo que acompanha o Portal Aeroflap, e hoje nós estamos aqui para falar de uma história que aconteceu na aviação brasileira, de curta duração, curto período. Nós temos artigo no site sobre isso, mas vamos lá. O tema de hoje é o MD-11 da TAM. Muitos aqui que acompanham a aviação rotineiramente, há algum tempo já, conhecem já a pintura da TAM nos MD-11 e um pouco da operação da companhia. A história do MD-11 na Latam, A história do MD-11 na TAM, na verdade, é um pouquinho complicada, é um pouquinho mais controversa do que nós achamos. A TAM realmente quis operar os MD-11, ela aceitou o empréstimo. Muita gente diz que a aeronave, o avião, não foi da TAM, e realmente não foi, como a maioria dos aviões hoje em dia foi a partir de um leasing, a partir do empréstimo, um leasing de baixíssimo valor, porque na época ninguém queria os MD-11. Na época, em 2005, a Varig estava diminuindo bastante as suas operações e já dando o prenúncio de que em breve iria entrar em falência, porque a empresa não conseguia se recuperar, apesar de estar há vários anos em recuperação financeira, tentando, mas a cada ano que se passava a frota da Varig diminuía de tamanho. E como um comparativo que nós postamos um dia desse no Instagram da Aeroflap, nós mostramos que a TAM começou a ganhar corpo já no início da década, e então em 2005 a TAM já dominava muitas rotas internacionais que então eram realizadas não mais pela Varig, mas sim nas asas da TAM. Na época a TAM tinha na sua frota o famoso Airbus A330 da geração antiga ainda, sendo que a companhia recebeu os seus primeiros aviões em 1998 e no aeroporto de Congonhas, hein? Vale ressaltar, receber um avião grande desse em Congonhas hoje em dia nunca mais vai acontecer. Na verdade, a TAM, por causa da quebra de várias companhias aéreas nacionais, como a Transbrasil, a VASP e a Varig, ela precisava expandir a sua malha de aviões grandes. Um dos passos da expansão foi encomendar mais aviões Airbus A330. Mas na época o avião da fabricante francesa, europeia, o que for, ele estava fazendo muito sucesso no mercado e era difícil achar slots de produção para essa aeronave. Então a TAM ela decidiu buscar algo maior ainda para suprir mais ainda a demanda do mercado, e ela escolheu um recente lançamento da Boeing, que era o 777-300ER, que nós gravamos inclusive com um avião desse dia desse. Confira no card aqui, que é um avião magnífico. É verdade. Porém, várias pessoas queriam essa aeronave, e como explicamos em alguns vídeos anteriores, geralmente demora 3 anos desde a companhia aérea firmar a encomenda até receber o primeiro avião, e neste caso não foi diferente. A encomenda foi firmada inicialmente para 8 aviões e depois foi expandida para 10 em 2005, em meados de 2005, e o primeiro avião só foi entregue em 2008 para a TAM. Esse gap de tempo todo, de 3 anos, aconteceu tudo isso na aviação brasileira. A falência da VASP, a falência da Varig, a Gol começou uma expansão muito acelerada, mas sempre focou ali no 737. Inclusive, na época, a Gol decidiu pegar alguns aviões 767 que também operaram na Varig, e o MD-11 entra nessa história juntamente com a expansão internacional das novas companhias do Brasil. Como a entrega dos 777 ia atrasar, a Boeing ofereceu uma contrapartida à TAM na época, para ela ter uma aeronave de grande porte, capaz de oferecer muitos assentos a bordo, ainda assim muito conforto ao passageiro, que fosse uma aeronave muito confiável, porém não tão barata de operar. E para compensar esse custo adicional, a Boeing, que tinha alguns aviões em leasing para a própria Varig, pegou essas aeronaves que foram devolvidas pela companhia brasileira em 2006 e repassou essas aeronaves para a TAM. Todos os aviões começaram a chegar em fevereiro de 2007 já na frota da TAM, sendo que o último, o terceiro e último que operou pela TAM, ele chegou em março de 2007 e eles operaram mais ou menos ali até outubro de 2008, ou seja, um curtíssimo período, mas somente para suprir essa falta de grandes aviões na frota da brasileira TAM. Vale ressaltar que desses MD-11, 2 ainda estão em operação, o primeiro e o terceiro, a matrícula está aqui na tela, e um avião somente foi desmontado em 2015. Esses 2 que ainda estão operando estão nas asas da FedEx, vale ressaltar, e antes dos 3 aviões entrarem para a frota da TAM, todos eles voaram pela Varig, e um desses aviões voou
pelas asas da VASP, chegou a voar pelas asas da VASP. Pra vocês terem noção, ficou tudo ali em família. Apesar disso, o interior, que deveria ser padrão Varig, né, porque a Latam ficou... Latam, lá vai eu errando de novo, pode deixar isso na filmagem. A tradicional TAM aí, sempre querendo inovar, trocou o interior dessas aeronaves, que era da Varig, tinha um aspecto mais de um serviço mais antigo e tal, e colocou um moderno interior, um serviço de entretenimento já com várias opções de filmes, músicas e tudo mais, para os passageiros, para passar uma experiência melhor de conforto, alinhada com os A330 da companhia. Ao todo, a capacidade do MD-11 da TAM, reconfigurado já, sem aquele interior da Varig, era para 285 passageiros, ainda assim abaixo do 777, mas muito maior em comparação com o A330, em termos de capacidade de passageiros. Eram 3 classes no total, eram 6 assentos na primeira classe, 49 na executiva e 200 e lá vai pouquinho na econômica, que era padrão para todo mundo. Naquela época não tinha conceito de Premium Economy ainda. Sem dúvida foi uma curta passagem pela frota da Latam. Na época ainda eram aviões mais novos do que muitos 777 que estão operando atualmente pela companhia, né? Agora Latam, chamada de Latam, por isso que eu confundi tanto nesse vídeo. E eram aeronaves somente que consumiam mais combustível em comparação com aviões de nova geração, como o Boeing 767, que a TAM também naquela época pegou alguns aviões bem velhinhos, que eram chamados de caveirões, para sua frota, e também os A330. Tinha até mesmo MD-11, que era mais novo que a A330, que operava na frota da TAM naquela época. Então era só o consumo de combustível em comparação com esses dois bimotores e o próprio 777 que a companhia tinha encomendado, que era extremamente econômico e até hoje é um dos aviões mais atuais e mais econômicos da Latam Brasil. Então é isso, pessoal, contei um pouco da história aqui para vocês do MD-11 na frota da Latam. Realmente foi uma aeronave que operou na Latam, pela Latam, com as cores da Latam, o interior dela, porém, por intermédio de leasing, somente para num período curto de tempo, substituir a falta do Boeing 777 na frota da companhia. Em um acordo com a Boeing, vale ressaltar isso. Então é isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e voltamos na próxima.